Possa estar aí conosco agora ligado, receba virtualmente um beijo carinhoso, nosso apóstolo, nossa bispa, e que Deus, os anjos de Deus possam estar levando esse sentimento de gratidão e de carinho à vida do nosso apóstolo. Quero agradecer também a todos, todos os líderes desse ministério, filho do nosso apóstolo, sabe, todos os amigos e aquelas ovelhas, e a você que está aqui nesta noite, você que ouviu de Deus que alguém estaria sobre este altar para trazer a palavra e veio a este lugar. Você entenda, não é por eu estar sobre o altar nesta noite que eu seria talvez uma pessoa mais importante que você para o reino, não. Tanto você quanto eu temos o mesmo peso e a mesma medida. Nós somos muito importantes por estarmos aqui cultuando o nosso Deus, oferecendo o nosso culto racional. Então também o meu muito obrigado a você, em nome do nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos aplaudir a Deus mais uma vez? Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, como já comentei com vocês, quando eu trouxe, na verdade, o Espírito Santo de Deus me impulsionou a falar sobre o Deus do impossível, em cima daquele texto, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu pensava até numa outro estilo de mensagem, de sermão temático, mas quando me deparei para meditar na palavra, com o contexto, Deus me impulsionou e determinou exatamente naquele momento e disse, não é um sermão temático, é um sermão expositivo. E nós vamos então ler o texto, depois vamos voltar fazendo a exposição de alguns versículos e alguns momentos para que então possamos entender esta visão maravilhosa dessa parábola. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 27, diz, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este republicano que estava do lado dele orando. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos. O negócio está ficando feio, ao céu, mas batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Poxa, realmente eu sou um lixo, esse cara tem razão, Olha só, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, deixa vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então vamos. A pessoa quer ir na força do seu braço. Quando a pessoa diz, epa, eu levo até o final, ela está errando feio, porque ela está invadindo o campo de Deus. Tem coisas que você tem que chegar no momento e dizer, peraí, daqui para frente é com Deus.
Porque se você entra no campo de Deus, você tumultua tudo. O que eu digo para você logo de início é uma coisa, irmão. Se algo está acontecendo com a sua vida e ainda não é bom, não chegou ao final, porque o final é bom. Todas as coisas cooperam para o bem. Se está mal, ainda não está no final. Ah, estou em queda livre, bispo. Ótimo, não há problema. Continue caindo, irmão. Se não parou de cair ainda é porque não chegou no final do poço. E tem uma palavra também de consolo. Quando você bate no fundo do poço, não tem lama para te enterrar as pernas, não tem água para te afogar, tem uma mola espiritual que você vai ser impulsionado e vai voar muito alto. Entendeu? É por aí que nós vamos caminhar, tá bom? É só ouvir a voz de Deus e é somente entender que quando chega no impossível é com Ele. Mas o homem sempre achando que é de si mesmo para si mesmo, que pode, que é possível, e muitas vezes atropelando a vontade de Deus. E esses homens diz que eles oravam. E uma coisa interessante nós entendermos, que se tratavam de pessoas de destaque da sociedade naquela época. O fariseu, que geralmente era empresário de classe média, eram pessoas que tinham alguns funcionários e que lidavam, tinham muita influência até com o povo, eram pessoas influentes, porque eles eram ligados, eles estavam entre aqueles mais ricos e os mais pobres. Então, eram pessoas importantes. Este homem representava aquela figura de um fariseu, e o outro publicano era um arrecadador de impostos, de imposto público. Por isso ele era um publicano, ele arrecadava impostos públicos. E é bom nós entendermos esse detalhe do texto, porque você vai ver que eram pessoas o quê? De estabilidade financeira. Você vê hoje uma pessoa, todos quando vai abrir um concurso, já entram às vezes para fazer direito pensando o quê? Em fazer concurso. Não é um concurso para aquilo, um concurso, quero ser funcionário do governo e tal. Então aquele homem o outro era um empresário bem-sucedido, pessoas de estabilidade financeira. Depois no versículo 10, nós vimos aqui Lucas narrando e dizendo que o fariseu orava de si para si mesmo e julgando o publicano. Julgando, aquele homem se achava no direito de julgar uma questão totalmente humana. Nunca julgue ninguém, irmãos. Nós não somos juízes, nós não estamos na igreja para julgar ninguém, nem na igreja e nem do mundo, não tem que julgar ninguém. Quando você julga, você radicaliza. Quando você julga, você vira juiz. Quando você julga, diz a psicanálise que você julga o outro com o de pior que você tem. Cuidado, hein? Quando você julga, você olha para um homossexual e muitas vezes você começa a sentir o quê? Homofobia. Nós não temos homofobia. Nós temos, sim, o respeito ao que a Bíblia diz. Nós não concordamos com a prática homossexual, mas amamos os homossexuais e estamos aqui para interceder, orar, receber, amar e trabalhar na vida deles quando Deus ordenar. Mas se um cristão entra naquela, e aí fica aquela guerra que vocês conhecem por aí. Na revelação e na submissão a Deus Então, tem não seja juiz de ninguém. O primeiro sinal que você vê aqui humano daquilo que é e carnal, o e que você ensinamento pode da palavra. identificar E julgar nas é uma coisa pessoas em altamente geral, carnal. é se está julgando. Começou Não a julgar podemos muito, julgar. meu irmão, tá na Nós cara. não temos que julgar ninguém, nós temos que humano. amar, interceder e ensinar. Mas Só Jesus isso. já identificava isso. Então, no versículo... Olha, o Salmo capítulo 7, versículo 11, diz que só Deus é o justo juiz. Nós não temos no telão, mas eu coloquei aqui na minha colinha Salmos capítulo 7, versículo 11, diz, diz assim, Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Não há alguém para julgar com justiça, muito mais concernente às coisas de Deus. Ele é o justo juiz. Romanos 14, 10, Paulo pergunta, por que julgas o teu irmão? Por que julgas o teu irmão? E tu por que desprezas o outro? Irmãos, nunca faça isso. Se aquele irmão às vezes está entrando numa situação que você sabe que vai atrapalhar a tua vida espiritual, o máximo que você pode fazer é recuar. Recue, interceda, vá para o teu canto, busque, uma intimidade, mas não fique julgando. Deixe que cada um, em Romanos 14, 12, diz, cada um mesmo dará contas de si a Deus. Romanos 14, 12, Romanos 14, 12, Romanos 14, 12. Eu amo esse texto. Foi muito importante para a minha vida quando eu aprendi. Romanos 14, 12 diz, cada um, pois, dará contas de si mesmo a Deus.
Então, no versículo 11, você vê ele batendo no peito, né, o fariseu, aquele fariseu dizendo, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Ostentando, irmãos. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 3, também não está no telão, mas aí está. Opa, que bom, pegaram até aquilo que alguns eu não coloquei para a gente, né, correr um pouquinho mais, mas que ótimo, que bom. Mateus 6,3 diz que o que você faz com a mão esquerda, a mão direita não precisa saber. Ah, bispo, quando vocês chegam aqui no ofertório, sabe, e colocam R$100, nosso apóstolo ceia, dobra a sua oferta, R$200 e tal, e vocês não estão, não, irmãos. Não, porque nós não fazemos isso para ostentar, nós fazemos isso para te ensinar. Primeiro isso, e segundo, nós não somos escribas nem fariseus. Mas Jesus aqui está dizendo para aqueles homens que lá nas sinagogas faziam isso para mostrar poder e riqueza. E humilhar aqueles que davam ofertas menores. Então é por isso que é importante entender o contexto. Não, você julga até os nossos atos aqui do altar. Você não, glórias a Deus, que já está cortado pela graça, mas quantas pessoas eu já vi, às vezes falando essas, desculpe a expressão popular, asneiras, não entendem a revelação de Deus. No versículo 14... ele diz, jejuo 2 vezes. Quer dizer, vocês, o que você vê evidenciado nesse texto é o que as pessoas normalmente fazem. Se exalta, sabe, será irmã poderosa, aquela irmã batão, se Jesus jejuou 40, será exaltado. 41. E aquele publicano que até reconheceu o seu pecado, ficou tão humilhado e clamou a Deus, aquele ali foi ouvido e foi honrado. Mesmo não sendo tão certo, é a humildade, né? A humildade. Lembra? Nosso bispo Miguel Ângelo Júnior há pouco tempo pregou sobre humildade, eu comentava com ele, tem muita gente por aí que tem humildade com U. É a falsa humildade, a hipocrisia. A humildade tem que ser com H, né? O cristão tem humildade com H, e H maiúsculo, humildade mesmo, a entender que a nossa suficiência vem de Deus. Mas quando você geralmente se depara com pessoas que têm uma estabilidade financeira, então, às vezes é um pouco mais difícil ter este tipo de humildade com Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que isso não é uma coisa para ser generalizada. Isso criou-se também uma questão de radicalizar, porque entenderam errado esse texto. Nós vamos ver isso. Muitas vezes nos lugares mais humildes, entre as pessoas mais pobres, você vê pessoas com muito mais falta de humildade. Às vezes você quer até ajudar e a pessoa diz, eu não quero, eu não preciso, não aceito. Já aconteceu comigo. Você às vezes querer ajudar uma pessoa, a pessoa diz, não estou te pedindo nada. Não é? Então vamos entender a Bíblia, vamos entender o texto, vamos entender aqui o que realmente esse contexto queria dizer isso. Então, o que o Senhor aqui mostra já de cara é que dentro daqueles 2 exemplos, um que foi muito exaltado, que julgou, e o outro que naquele momento, mesmo não estando tanto no eixo, mas reconheceu, sabe, o seu pecado diante de Deus e se humilhou, Deus com certeza o exaltaria. E depois no versículo 16 você vê o Senhor dizendo, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Essa aqui é uma outra confusão que foi criada no meio, desde a igreja romana, sabe, doutora Eliane? Que foi criada uma confusão. E por causa disso dizem, olha, não, porque as crianças já são salvas, porque são inocentes. E alguns já dizem, não, peraí, tem que batizar logo, porque se morrer pagão. E aí criou-se uma confusão, pensando que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, o reino dos céus é das crianças, as crianças são inocentes, criança não vai para o inferno, irmão. Desculpa.